Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Paulo Silas e gostaria de refletir neste momento a respeito de um assunto muito importante e atual. No campo político, nós vivemos hoje numa polarização política entre esquerda, direita, alguns dizem centro ou centrão, especialmente nesse contexto das eleições que tivemos há pouco, municipais, no contexto agora da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Então muitos me perguntam, pastor, qual a posição bíblica a respeito de que partido deveríamos seguir, ou que tendência, que ideologia deveremos partilhar? Antes de tudo, eu gostaria de dizer que a Bíblia ela tem resposta para todas as coisas. O próprio Senhor Jesus Cristo, na famosa oração sacerdotal dele, em São João, capítulo 17, verso 17, nos disse o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim, a Bíblia Sagrada é a personificação da verdade. Falando com seus discípulos, o Senhor Jesus, ainda no apóstolo São João, nos escreve isto, no capítulo 14, São João, capítulo 14, versículos 5 e 6. Quando Tomé perguntou para Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus disse que a palavra de Deus é a verdade. Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ainda no capítulo 5, versículo 39 de São João, o Senhor Jesus disse: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Em todas as páginas das Escrituras, de Gênesis ao Apocalipse, Jesus Cristo é a personagem central. É o personagem central. Jesus Cristo é o protagonista de todas as Escrituras Sagradas. Portanto, para todas as questões da vida, inclusive no campo político, nas áreas de saúde, em todos os campos, enfim, nós temos a resposta nas Escrituras Sagradas. E no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, no Velho Testamento, entre os 5 primeiros livros escritos por Moisés, também chamados de Pentateuco ou de Torá, o Senhor Deus disse ao seu povo escolhido, o povo hebreu, reunido ali ao redor do Monte Gerizim, as bênçãos decorrentes da obediência e também as maldições decorrentes da desobediência. E vejam o que o Senhor Deus, através do seu profeta Moisés, disse ao seu povo. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 a 6. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Então, o Senhor Deus disse para o seu povo: se vocês me obedecerem os mandamentos, os meus mandamentos,
te seguirão todas estas bênçãos maravilhosas. No entanto, o contrário também é verdadeiro. Se desobedecerem, e aqui está os versos 15 a 19, o que aconteceria com eles. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. São claros os dois caminhos que o Senhor Deus apresentou diante do seu povo: a obediência e as bênçãos, a obediência aos seus mandamentos e às bênçãos, a desobediência e as maldições. E vejamos qual foi a resposta do povo hebreu diante destas assertivas do Senhor Deus, que está em Êxodo, no capítulo 19. Êxodo, também escrito por Moisés, no capítulo 19, versículo 8. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo, intercedendo pelo povo. Ainda no livro de Êxodo, no capítulo 24, versículo 7, nós lemos: e tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Lamentavelmente, nós sabemos o desfecho da história. Eles prometeram tudo isso, que obedeceriam ao Senhor, mas logo depois, logo em seguida, construíram um bezerro de ouro, adoraram aquele bezerro e foram amaldiçoados pelo Senhor. Entristeceu muito o Senhor Deus. Bem, diante de tudo isto, de que na palavra de Deus nós temos a verdade, em Jesus temos o caminho, a verdade e a vida, que já no início do estabelecimento de Israel como nação, a nação escolhida por Deus, não para ser privilegiada pela salvação, porque a salvação é para todos os homens, todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador. Mas os hebreus foram escolhidos e foram privilegiados para o cumprimento de uma missão. A missão deles era falar através das palavras e do exemplo deles a respeito do único Deus verdadeiro, o Deus que salva, que protege. Esta era a missão deles. Mas, lamentavelmente, eles voltaram as costas para o Senhor e os seus ensinos. Agora, indo para o Novo Testamento, nós temos um modelo de vida de um homem como qualquer um de nós. Não tinha nada de especial. O que ele tinha de especial era o seu relacionamento com Deus. Estou falando do grande apóstolo São Paulo, conhecido também como apóstolo dos gentios, que virou toda a Ásia Menor de pernas para o ar com a pregação do Evangelho da Salvação. E vamos nos inspirar então na vida, no modo de vida desse grande homem. Primeiramente lendo o livro de Filipenses. Filipenses, no capítulo 3. O apóstolo São Paulo então nos fala de um modo de vida que fazia parte do seu estilo de vida, que dava motivação para ele prosseguir. Ele vivia num contexto político e religioso terrível, de muita efervescência política e religiosa. Afinal, era recente ainda o episódio da vida, morte e ressurreição de Jesus. Os cristãos estavam sendo muito perseguidos, especialmente após a ascensão de Jesus. E Paulo fez parte do estabelecimento da igreja cristã aqui na terra.
E no livro de Filipenses, no capítulo 3, versículos 7 e 8, ele fala sobre o que o motivava a ir em frente. Qual era o seu modo de vida, o seu foco? Ele disse: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, para ganhar a Cristo. Nos versículos 13 e 14, o apóstolo São Paulo continua ainda falando sobre o seu foco. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Assim, percebemos que Paulo, em meio a toda aquela efervescência política em que ele vivia, sob o governo romano, tirano, injusto, Paulo nunca se insurgiu contra este governo. Pelo contrário, no livro de Romanos, no capítulo 13, ele diz que nós deveríamos respeitar as autoridades constituídas. O próprio Senhor Jesus Cristo, não vemos ele fazendo nenhum levante contra César. Pelo contrário, ele dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então estes personagens ímpares, Jesus, que foi o máximo, o superlativo, o grande apóstolo São Paulo, seguidor do mestre da Galileia, todos eles respeitaram as autoridades constituídas. No entanto, os mandamentos do Senhor, a lei de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo disse em São João, capítulo 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Como já lemos, o Senhor Deus falando para o seu povo, ali ao redor do Monte Gerizim, Deuteronômio 28, que eles deveriam obedecer os seus mandamentos. E agora Paulo falando que o seu foco era Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, os mandamentos do Senhor, a pessoa de Jesus Cristo, devem ser os nossos focos principais de estilo de vida. O apóstolo São Paulo ainda, escrevendo à igreja de Corinto, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, vejamos o que ele nos diz, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos 23 e 24, ainda o grande apóstolo nos diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então vejam, queridos, que Cristo era o foco de Jesus, do grande apóstolo São Paulo, Cristo Jesus. Respeitava os políticos dos seus dias, mas o Senhor Jesus e os seus ensinos, as suas doutrinas, constituíam-se no foco do grande apóstolo. Agora, diante de tudo isso, nós podemos responder: o que devemos ser? De esquerda, de direita, de centro? O que diz a Bíblia? A verdade. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, os seus ensinos, devem constituir-se o modelo da nossa vida, do nosso comportamento. A pessoa de Jesus, as suas palavras, os seus ensinos e o modo como Jesus viveu, o exemplo de Jesus para nós, devem ser
o nosso foco principal. O cristão, portanto, ele não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Eu costumo dizer que o nosso partido não é nem PT, nem PL, nem PMDB, nem PSDB, nem PSTU. O nosso partido, queridos, é PB, é o partido da Bíblia, é o partido da Palavra de Deus. Ou PLD, né? Partido, PPD, né? Diríamos, Partido da Palavra de Deus. Ou PB, Partido da Bíblia, as Escrituras Sagradas. Agora, lógico, nós devemos exercer a nossa cidadania. Devemos também, como cristãos, ser cidadãos exemplares. Em época de eleição, nós devemos sim votar. E nesta votação, evidentemente, qual o critério que devemos usar? Escolher aquele candidato, aquela candidata, cuja vida que nós sabemos, o estilo de vida, o máximo que pudermos saber, cujo estilo de vida, cujas palavras mais se aproximam da Bíblia, da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, que é a nossa única fonte de verdade, é o nosso único caminho que conduz para a vida, para a segurança. Então, na escolha dos candidatos à política, das eleições, devemos procurar saber, conhecer qual aquele candidato, aquela candidata que mais se aproxima dos mandamentos do Senhor, que mais se aproxima do estilo de vida como Jesus foi para nós o nosso grande paradigma, o nosso modelo, e exercermos a nossa cidadania. Mas como cristãos, nós não oficialmente aderimos a nenhum partido político. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem esta visão bíblica de como deve ser o nosso comportamento diante das eleições. Vejam que no Velho Testamento, um dos profetas menores, chamado de Oséias, em relação a escolhas equivocadas que o povo de Israel fez na trajetória das suas vidas, vejam o que disse o grande profeta Oséias, importante profeta Oséias, escrevendo para o povo de Israel, que está em Oséias no capítulo 8, versículos 1 em diante, 1 a 4. Emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgridem a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Versículo 3 diz: Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Versículo 4 agora: eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Estabeleceram reis, repetindo, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Então, quando o povo de Israel decidiu voltar as costas para Deus, e escolheram Saul como seu rei, Deus respeitou a escolha deles. Mas nós conhecemos a história. Foi uma tragédia. O rei Saul voltou as costas para o Senhor Deus. E o povo escolhido de Deus pagou o preço por isto. Nós também, muitas vezes, corremos o risco de fazermos escolhas erradas, como o povo de Israel o fez. E quando nós escolhemos errado, Deus, ele respeita. E assim, quando escolhemos alguém, como diz aqui o versículo 4, estabelecemos reis, mas não da parte de Deus. Constituímos príncipes, sem que Deus saiba, sem procurar saber qual o padrão que Deus coloca para escolhermos alguém.
E como disse, esse padrão são os seus mandamentos, o seu estilo de vida. Escolhermos aqueles líderes que mais se aproximam das Escrituras Sagradas, nós pagamos o preço por isto. Assim, eu espero ter ajudado nesta pergunta recorrente. Somos de direita, de esquerda, de centrão? Nós somos da Bíblia. Nós somos do partido da Bíblia, das Escrituras Sagradas. E não vamos deixar de exercer, como disse, a nossa cidadania, mas tendo as Escrituras Sagradas, a verdade como sendo o nosso modelo, o nosso ponto de referência, o nosso critério. Gostaria agora de que todos fechemos os olhos. Eu gostaria de orar ao Senhor neste momento especial em que estamos diante das Escrituras Sagradas. Oremos. Senhor, muito obrigado pelas orientações claras, objetivas da Tua Palavra. Dá, Senhor Deus, que possamos sempre termos as Escrituras como a nossa bússola, o nosso roteiro, o nosso trilho, porque Tu mesmo dissestes que em Tua Palavra nós encontramos a verdade, o caminho e a vida. Assim, Senhor, dá-nos a Tua bênção, sabedoria, o discernimento, para que diante da necessidade de exercermos a nossa cidadania, possamos exercê-la com sabedoria, tendo Jesus, os seus princípios, os seus ensinos e a sua vida como critério, como modelo, e escolhermos aqueles e aquela ou aquelas que mais se aproximam dos Teus ensinos, das Tuas orientações. Abençoa a nossa nação, abençoa, Senhor Deus, o nosso planeta, abençoa a nossa família. São bênçãos que eu Te peço, Senhor, humildemente agora, para todos aqueles que me assistem, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu querido, minha querida, um abraço. Espero ter sido útil essa reflexão bíblica, esta reflexão da Palavra do Senhor. Um abraço e até a próxima, se Deus permitir.